Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Quantos querem ouvir nesta noite a palavra do Senhor? Amém. Então erga sua mão e diga bem forte comigo: Senhor Jesus, fale comigo nesta noite, neste lugar. Glória a Deus. Todos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Glória a Jesus. Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens. Quantos homens? Noé, repita. Daniel e Jó. Deixem comigo agora. Diz assim: eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Jeová. Verso 20: ainda que Noé, quem? Daniel, quem? E Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. E todos digam, amém. Pode sentar. Me acompanha também nessa noite o diácono Cleidson e a irmã Vera, ali da central. Me acompanha a mim e a minha esposa, Erilânia. Eu quero sua atenção nesta noite para uma palavra que você nunca mais irá esquecê-la. Eu quero trazer uma palavra hoje aqui sobre 3 homens notáveis. Aleluia. Esse texto que eu li é muito forte, porque aqui tem 3 homens de Deus mencionados. A mensagem nesta noite é subordinada ao tema 3 homens notáveis. Mas foram notáveis primeiramente para Deus, porque não adianta nada alguém ser notável para o mundo e Deus não vê isso neles, ou nela, ou nelas. Esses 3 homens, o Senhor Jeová faz alusão a eles 3, e pelo que nós notamos aqui, parecem ser os 3 homens que mais foram notáveis diante de Deus, porque Deus os menciona 2 vezes no mesmo capítulo. Então eu me atreveria a dizer que, em certo sentido, esses são os homens mais notáveis de toda a história bíblica, perdendo apenas para Jesus Cristo. E vocês vão entender por quê. Vou ensinar aqui o contexto da história. Quem está falando é o profeta Ezequiel. Em uma época de muito problema na terra, uma época de muito pecado, uma época de muita calamidade espiritual, uma época em que Deus estava tão enraivecido com a nação, que Deus disse: eu vou castigar. Não tem mais como eu livrar o povo de um castigo, porque o povo está debaixo de um pecado muito grande. O povo tem se esquecido de mim, por isso eu vou castigar a terra. Escute bem, preste atenção. Então Deus diz o seguinte:
eu vou castigar a terra. E ainda que no meio da terra estivessem 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Se esses 3 homens estivessem na terra, eles, pela justiça que praticaram, pela vida santa que tiveram, eles livrariam apenas a alma deles somente. Será que esses 3 homens eram importantes? Porque Deus dizer assim, ainda que esses 3 homens estivessem no meio da terra, Noé, Daniel e Jó, eles pela justiça que praticaram, livrariam apenas a alma deles. Será que esses homens eram notáveis? Porque Deus dizer que ia destruir a terra. Agora, se esses 3 homens estivessem vivos, eles iriam ficar vivos. Os homens eram muito leais a Deus, era, irmão? Eita glória! Aí o versículo 20 que eu li, Deus ainda vai mais adiante e diz assim, eu vou castigar a terra. Mas se Noé, Daniel e Jó tivessem vivos, e eles fizessem cada uma oração, nem mesmo os filhos deles iriam ser poupados. Somente eles seriam livres pela justiça que praticaram, mas nem os filhos, Daniel, Jó e Noé conseguiriam livrar. Será que a terra estava debaixo de pecado? Deus dizer que se Noé clamasse, nenhum filho iria ser salvo. Nós notamos aqui duas coisas, irmãos. A terra estava num pecado terrível. Segundo lugar, esses 3 homens eram homens dignos de consideração hoje. Deus quer olhar para esta igreja hoje, Deus quer olhar para nós hoje aqui, e quer encontrar homens e mulheres tais quais Noé, Daniel e Jó. Eu só estou bem diante de Deus se eu me parecer com Noé. Eu só estou bem diante de Deus se eu me parecer com Jó ou com Daniel. E eu queria que vocês entendessem uma coisa: Deus aqui estava para dar fim a uma época de pecado. E esses 3 homens, se estivessem vivos, somente eles seriam salvos do castigo. Vamos trazer isso para os nossos dias. Deus está também para fazer na terra uma destruição a qualquer momento, pode ter certeza. Muitos pensaram, eu até pensei por algum momento, de que isso ia ser com o coronavírus. Pareceu. Mas no futuro veio uma coisa aí muito pior. Porque Jesus vai peneirar a terra. Ele vai voltar. E quem for dele sobe. Quem não for dele fica. Quem for homens tais quais Noé, Daniel e Jó, pessoas naquela estirpe, homens naquele quilate ali, esses serão levados para o céu. Mas aqueles que não forem tais quais esses 3 homens, irão ficar para a destruição aqui, irão ficar, e não tem oração que livre, nem os filhos, cada um que faça por si. Vai chegar o dia do arrebatamento da igreja, e assim como Deus castigou esse povo naquele tempo, Ele vai castigar muito mais no futuro. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, e levante homens e mulheres fiéis como Daniel, Noé e Jó. Aleluia. Mas eu gostaria de dizer a vocês uma coisa aqui. Daniel, Noé e Jó viveram em épocas diferentes. Essas 3 épocas desses 3 homens se pareciam com a nossa.
Esses homens viveram em 3 épocas, pastor Graziano, em épocas diferentes, mas cada um viveu numa época parecida com a nossa. Época de calamidade. Noé viveu num tempo de calamidade. Noé. Jó viveu no tempo de outra calamidade. E Daniel viveu no tempo de outra calamidade. Foram 3 calamidades em tempos diferentes. E essas 3 calamidades estão acontecendo em nossos dias. Quem está me escutando o que eu estou dizendo? Por exemplo, irmãos, Noé, eu disse? Noé viveu numa época de uma calamidade moral. Repita isso, calamidade moral. Jó viveu numa época de uma calamidade familiar. Repita, calamidade familiar. E Daniel viveu numa época de uma calamidade espiritual. Calamidade espiritual. Será que nós estamos vivendo uma época de calamidade moral? Sim ou não? Estamos. Então nós estamos vivendo os tempos que nem o tempo de Noé. Tempo de calamidade moral. Irmãos, a época de Noé, a calamidade era tão grande moral, que nem anjo escapava quando pisava na terra. Pode ler no capítulo 6 de Gênesis, que os anjos de Deus desceram do céu quando chegaram aqui. Eles se prostituíram com as filhas dos homens. Anjos de Deus. Era uma calamidade horrível. Vocês sabiam que o dilúvio veio por causa da imoralidade? Que os anjos desceram do céu, e quando bateram na terra, eles esqueceram do céu e disseram: nós vamos nos casar na terra. E começaram a namorar com as mulheres na terra. E ali nasceu uma descendência de gigantes na terra. E foi uma calamidade, uma imoralidade tão grande que Deus teve que mandar o dilúvio. Será se nós vivemos hoje numa imoralidade do mesmo jeito, irmão, em toda parte? Nós vivemos numa época, irmãos, que nós nunca vimos. Olha, essas pessoas que nasceram agora de 20 anos para cá, não se acostumem com isso não, porque no nosso tempo, não era do jeito de hoje não. No nosso tempo, filho não agarrava a noiva para beijar na frente dos pais não. Fazia isso de jeito nenhum. Hoje, o filho namora e leva a namorada para dentro da casa dos pais, e ainda dorme mais ela no quarto dele. E hoje parece que isso está se tornando normal, mas no nosso tempo não era assim não. Era, irmão? Não era assim não. Nosso tempo era diferente. A imoralidade de hoje é grande, ninguém também respeita mais por nada. Quando no nosso tempo, você está pensando que um filho, se tivesse 2 idosos conversando aqui, que um filho atravessava no meio, duvidava. Se passasse, o pai só olhava, ele voltava pelo mesmo canto, pedindo desculpa, pedindo perdão. Mas nós vivemos numa época, irmão, de imoralidade terrível. Hoje, casar uma filha ou um filho virgem, meu irmão, praticamente hoje não existe mais, porque a própria mídia diz que isso é ser arcaico. Deve se casar e já ter experimentado tudo do mundo. É assim que o mundo ensina. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus permanece o mesmo. Viu? Nós vivemos hoje numa época de calamidade moral. O respeito é pouco. Os filhos não querem mais respeitar os pais. Os pais muitas vezes não respeitam os filhos. O próprio pai senta numa mesa de jogo para jogar com os filhos, para beber cana com os filhos e para falar imoralidade com os filhos. E hoje a imoralidade está em toda parte. Se você vê, eu estava vendo essa semana uma certa senhora crente no Brasil mostrando o tipo de educação que em anos passados o Ministério da Saúde queria colocar nas mãos dos nossos professores das escolas, nas nossas escolas,
para ensinar certas práticas sexuais dos nossos filhos. Mulher com mulher, homem com homem, homem, mulher, Sodoma e Gomorra era para entrar em nossas escolas, e tem gente que ainda quer fazer isso hoje lá. Seu filho vai para a escola e a escola vai dizer como é que ele tem que ser, e vai ensinar para ele que ele não nasceu homem, ele nasceu mulher, ele nasceu neutro. É a desgraça querendo entrar até na própria escola. Nós estamos vivendo no tempo de imoralidade, mas Jesus Cristo está voltando para acabar com essa palhaçada. Jesus está chegando para acabar com essa palhaçada. Aí existem muitos que estão lá nos representando em Brasília, que querem implantar no Brasil, nas escolas, o banheiro comunitário, em que sua filha vai para a escola e ela entra no mesmo banheiro do menino. Não tem mais divisão. Esse é o pensamento desse povo que está lá, muitos deles querendo nos representar, mas a Bíblia permanece a mesma. Antes dessa desgraça acontecer, Jesus volta para levar a sua igreja. Só quem tem boca glorifique aquele que vive e reina para sempre. Mas Jó viveu numa época de outro tipo de calamidade, calamidade familiar. A palavra de Deus diz que os filhos de Jó iam se banquetear e Jó ficava intercedendo. O diabo mandou uma seta, destruiu a família de Jó, foi só a mulher de Jó. Esperava Jó receber dela uma palavra, não era? Ele agora não tinha nada, até a saúde tinha perdido. A mulher se desviou e disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Nós vivemos uma época também assim, calamidade familiar. As pessoas se casam hoje, quando é com 2 semanas querem se separar. Se casam hoje, não demoram 6 meses, não demora 1 ano, já casa pensando em separar. Eu já vi tanta desgraça dessa acontecer, de eu fazer um casamento hoje, quando é com 2 meses, chega o casal com a Bíblia na mão, pedindo a mim, em nome de Jesus e da lei, que eu desfaça o casamento deles que eu fiz há 2 anos, há 2 meses. É triste eu estar em minha casa e receber um casal que eu fiz o casamento há 2 meses, e os dois chegarem e baterem e dizerem: bispo Amaro, nós descobrimos que a gente não se ama mais e nós viemos para o Senhor separar nós. Hoje nós vivemos numa época de calamidade familiar. Onde é que pastor aprendeu a descasar ninguém? Nós só aprendemos a casar. Quantos dizem amém? Mas no mundo aí casamento está como apenas experiência. Casa, se não der certo, separa. Já casa com essa mentalidade. Quando nós assumimos no altar de Deus o pensamento até que a morte nos separe. Aleluia. Então Jó viveu numa época de calamidade familiar, meu filho. Viu? Calamidade familiar. Quantos nós vemos hoje acontecendo no meio das pessoas? Quantos maridos abandonados pelas esposas porque eles adoeceram? Quantas mulheres não querem cuidar mais do marido porque ele adoeceu? Quantas mulheres abandonaram esse homem porque ele envelheceu, porque adoeceu, porque perdeu o emprego? Quando ele tinha emprego, quando ele tinha saúde, ele era bem quisto, era bem tratado. Mas quando perdeu a saúde, não tem mais mulher, a mulher não lhe trata mais como deveria tratar. E quantas mulheres a mesma coisa, enquanto eram jovens, enquanto tinham vigor, eram bem tratadas pelo seu esposo, pelo seu marido, mas a idade passa, o tempo passa, e a idade avança e acaba nos vencendo em várias situações. Então muitas esposas estão desconsideradas, abandonadas pelo seu marido, porque a beleza se foi. A beleza já se esvaiu. Então aí o diabo entra e destrói as famílias. Nós estamos vivendo numa época de calamidade familiar. Infelizmente, calamidade familiar. Estão se perdendo o amor dentro do lar. O marido não ama mais a esposa, a mulher não ama mais o seu marido, o filho não respeita mais os seus pais não querem mais ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Hoje tudo é normal, mas Jesus permanece o mesmo.
Jesus permanece o mesmo, a palavra de Deus permanece a mesma coisa. Não aceite entrar nesta crise familiar que o mundo está. Zele da sua família, zele da sua casa, envelheça ao lado do seu marido, envelheça ao lado de sua esposa, porque o compromisso é até que a morte separe, não até que a doença separe, não até que a idade separe, não até que a confusão separe, é até que a morte separe, ou até que Cristo venha e toda investida contra a sua família caia por terra. Decalabachai, toda investida contra a sua família caia por terra, e que você vença essa crise familiar que no mundo existe aí, vença, e que ela caia por terra, e que você ame sua família acima de qualquer coisa na face da terra, até mesmo acima da igreja. Você tem que amar a sua família primeiro, para depois amar a igreja, porque não existe igreja equilibrada se a família está desequilibrada. Ame sua família, porque família é sangue, louvado seja Deus, e é projeto do Senhor. Aleluia. Mas assim como Daniel, preste atenção, desculpe, assim como Noé viveu uma calamidade moral, Jó viveu a calamidade familiar, Daniel viveu uma calamidade espiritual. Ele foi levado da sua terra para a Babilônia. Para onde? Para a Babilônia, ainda jovem. Quando ele chegou lá, ele foi morar numa terra da idolatria. Lá ninguém queria saber do Deus de Israel. Lá ninguém queria saber do Deus vivo, do Deus de Jerusalém. Lá eles queriam adorar as estátuas levantadas pelos imperadores, os deuses que eles idealizavam serem deuses. E Daniel foi para uma terra nesse sentido, em que os homens adoravam o que queriam, e os imperadores erguiam as estátuas e diziam: vocês têm que se curvar diante de mim. Então Daniel entrou nesse local, viveu numa época de calamidade espiritual. Será se nós também não estamos vivendo numa calamidade também espiritual hoje? A idolatria não reina em vários lugares, a macumbaria não está em vários lugares, o tambor não trua em vários lugares, Deus não é descartado de certos cultos. Nós estamos vivendo numa época da mesma forma, uma forma do tempo de Daniel, de calamidade espiritual. Enquanto você está aqui adorando a Deus, vá noutra esquina, que tem alguém adorando preto velho, tranca rua, Zé Pilintra. Enquanto você vê alguém com a Bíblia na mão, dizendo que Jesus é o Senhor, que Jesus salva, que Jesus é rei, vá no outro lugar, que você vê alguém do mesmo jeito, dizendo: eu sigo a preto velho, eu gosto de Pombagira, eu gosto de Zé Pilintra. O espírito da carne, o espírito da cachaça, da palhaçada e da safadeza. Nós vivemos num mundo de calamidade espiritual, mas os Daniéis ainda existem. Ainda existem Daniel que chega em Babilônia e diz: eu não como da comida do rei, por causa que decidiu no coração não se misturar. Quem pode glorificar a Deus? Ainda existem homens como Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego, que ainda que sejam ameaçados de jogarem-se na cova dos leões ou na fornalha de fogo ardente, não adora nenhum Deus fabricado, mas o Deus que é vivo e verdadeiro. Ainda existem homens hoje que nem Daniel, que vive uma calamidade espiritual, mas não se curva. Tem Daniel aqui nesta noite? Tem alguém aqui que não adora a estátua de Nabucodonosor? Então levante a mão e grita bem forte: eu não adoro os deuses da Babilônia. Só aplauda quem tiver duas mãos. Só aplauda quem tiver duas mãos. Só aplauda quem tiver duas mãos. Swing de cantarabachaia. Porém, esses três homens que viveram essas três calamidades, eles deram cada um testemunho, mesmo diante das lutas que existiam. Por exemplo, não foi a imoralidade quem impediu de Noé ser o homem da fé. Digam fé. Não foi a calamidade familiar que impediu Jó
de ser o homem da esperança. Digam esperança. Não foi a imoralidade espiritual que impediu Daniel ser o homem do amor. Digam comigo: fé, esperança e amor. Mais uma vez: fé, esperança e amor. Número 1, fé. Número 2, esperança. Número 3, amor. Nenhuma calamidade pode impedir o povo de Deus de expressar essas 3 grandes virtudes. Esses 3 homens, evangelista Tico, representam as 3 virtudes que todo cristão deve carregar e ser 3 grandes virtudes. Por exemplo, Noé, ele foi o homem que expressou a virtude da fé. Quando não chovia, ele fez uma arca. Glória a Deus. Sem chover, ele levantou um barco para flutuar. Será que isso é fé? Pode glorificar a Deus? Deus chegou e disse: Noé, pois não, sim senhor, eu quero que você levante uma arca. Sim senhor. Não chove ainda não, mas vai chover. Sim senhor. Acreditou, louvado seja Deus. Mesmo diante da calamidade moral, ele resolveu crer, resolveu ter fé. É possível viver no tempo da imoralidade e não negar a fé. Não chovia, mas ele creu que ia chover. Aleluia. Não chovia até aquele tempo, mas ele creu que Deus disse que ia mandar chuva. Então ele creu. Então ele foi o homem da fé. Nesse mundo que vivemos, Deus quer levantar homens de fé. Hebreus 11, verso 6 diz assim: que é necessário, digam comigo, é necessário, e aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e é galardoador daqueles que o buscam. Meu filho, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos numa época de imoralidade do jeito de Noé, mas Noé se destacou, meu filho. Naquele monte de gente imoral, tinha um homem lá que tinha fé. Não tinha quem afastasse ele da fé. Nesse mundo em que a imoralidade está em toda parte, meu filho, Deus sempre terá os seus remanescentes que irão crer no seu nome. Pode vir a imoralidade que for, mas aqui sempre vai ter alguém que vai ter a fé. Aleluia! E quantos foram tentar Noé para tirar Noé da fé? Vai chover não, rapaz, você está louco levantar um barco aqui, num deserto desse? Não teve quem arredasse Noé da fé. Eita glória! Eu estou falando para pessoas nessa noite aqui, que tem enfrentado todo tipo de luta, para negar a fé, mas você não tem negado a fé. Você já tem recebido várias propostas para negar a fé, mas você continua firme. Quantas pessoas com as suas imoralidades em palavras, sugestões vieram, e você até hoje é crente. Aleluia! Quantas lutas, quantas provas, quantas tribulações, quantas sugestões satânicas, mas quando o diabo bate perto de você, vê Noé, cheio de fé, confiante. Santo e Manaraga, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluia. Aí passa gente aí de frente o tempo todo, na dia de culto, essa mulher ainda está aí, ainda está cantando, ainda está dando glória, ainda, essa fé eu carrego para sempre, meu filho, essa fé eu carrego para sempre. Quem tem uma mão bem bonita para levantar aqui e gritar glória a Deus dentro dessa igreja, bendito seja Deus, a presença de Deus é grande aqui. Desde a Calabachai. Noé, tu está fazendo o quê? Um barco. Para quê? Para flutuar em cima d'água, sem chover. Mas o homem disse que ia chover, vai chover. Quando? Eu não sei, mas vai chover, vai. Aleluia. Eita, Calabachai. Mas lá vem Jó.
assim como Noé viveu num tempo de calamidade moral, mas não negou a fé, Jó viveu num tempo de calamidade familiar e ele não negou a esperança. Aleluia. Era um homem rico, tinha saúde, tinha tudo. Aí o diabo foi acusá-lo diante de Deus, dizendo: ó, sabe por que Jó é crente? Sabe por que Jó é íntegro? Porque ele tem dinheiro e tem saúde. Deus disse: não. Ele disse: o bicho é ruim, o diabo é sujo. Deus disse: Satanás, onde é que tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí Deus disse: tu viu Jó? Você viu meu servo Jó lá na terra? Ele disse: vi. Homem íntegro, temente a Deus, né, Satanás? Ele disse: só pode. O Senhor deu saúde, deu dinheiro, deu tudo. Agora tira o que ele tem, para ver se ele não lhe nega. O diabo é sujo, meu filho. O diabo é sujo. Aí Deus disse: eu vou te permitir. Vai lá e toma o que ele tem, para ver se ele vai blasfemar do meu nome. O diabo desceu do céu, tirou o que Jó tinha, até a saúde de Jó. Jó ficou sem nada. Diga: Jó ficou sem nada. Ele viveu no tempo da calamidade familiar. Quando Jó ficou sem nada, a mulher dele se desviou. Eu não quero mais não saber de seu Deus não, disse ela, e você deveria também se desviar. Ele olhou para a mulher dele e disse: mulher, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Bendito seja o nome santo do Senhor. Diz que ele adquiriu uma doença, irmão, tão terrível, um câncer na pele, dos pés à cabeça, caroço do corpo desse tamanho, ó. E diz que para aliviar, você sabe o que era que aliviava Jó? Um caquinho de telha. Ele pegava o caco de telha, olha aqui, ó, e rapava a salmoura nas pernas, daquelas feridas bravas do corpo. E a mulher abandonou Jó, mandou Jó abandonar Deus. Chegaram 3 amigos para visitar Jó. Quantos amigos? 3 amigos. Quando eles viram o estado daquele homem sofrendo, eles ficaram 7 dias sem ter o que dizer, de tanta pena que eles ficaram. Com 7 dias, o diabo entrou nos 3, e os 3 se revoltaram contra Jó, e disseram: Jó, nós chegamos a uma conclusão, Jó. E o que foi? Que você está assim porque você pecou. Você só está sofrendo assim porque você cometeu um pecado. E Jó disse: mas Deus é minha testemunha, que eu não cometi nenhum erro diante de Deus. E os 3 atacaram. Lá na frente, Jó com um caco de telha, raspando do corpo todo, a coceira do câncer na pele. Os amigos chegaram para Jó e disse: Jó, tu está sofrendo demais, Jó. Tu vais morrer, Jó. Olha a segunda virtude. Ele pega o caco de telha, passa e diz assim: ainda há esperança. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada, porque ainda no futuro o tronco brotará e ainda será árvore. A esperança, a esperança, a esperança, a esperança, a esperança. Quem aplaude é o Senhor da esperança. Quem aplaude o Senhor da esperança. Eu estou falando sobre os homens mais notáveis que eu tenho notícia nesse momento na Bíblia. Desculpe. Jó era o símbolo da esperança. Noé era o homem da fé, e Jó era o homem da esperança. Mesmo na calamidade que você está passando, não perca a esperança. E nunca diga: a esperança é a última que morre, porque Jó disse: a minha esperança não morrerá, irá comigo para a sepultura, mas não morrerá. Aleluia. Eu profetizo nesta noite a vitória de Deus para a tua vida. Você não vai perder a esperança, Jó. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Quem é que está sentindo? Quem crê que Deus está presente aqui? Quem pode glorificar a Deus agora? Lá na frente vem Daniel. Daniel resolveu não se contaminar.
Daniel resolveu servir a Deus. Daniel resolveu não negar a fé. E lá no capítulo 10, Deus vai dizer que Daniel é o terceiro símbolo da terceira virtude que o cristão deve carregar. Lá vem o anjo do Senhor, olha para Daniel e diz: Daniel, homem muito amado. Diga amado. Quem glorifica a Deus? Olha na Bíblia se tem muita gente, Deus dizendo que é um homem muito amado. Sabe por que Deus disse que Daniel era um homem muito amado? É porque Daniel representava a terceira virtude que Deus quer na nossa vida, a virtude do amor. Daniel, um homem muito amado. Desde o momento, Daniel, que tu começaste a buscar o meu nome, eu mandei resposta lá do céu. Está com 21 dias, mas a resposta veio de lá para cá, no primeiro dia que você começou a orar, Daniel. Pois Senhor, o que aconteceu? Quando você orava, Daniel, sua oração subia. Quando chegou lá em cima, o diabo se atravessou no meio para a resposta não vir. Sabe o que foi que eu fiz, Daniel? Eu mandei Miguel para reforçar. E aqui está a resposta em suas mãos. Daniel, homem muito amado. Daniel era o símbolo do amor. Eu quero dizer nessa noite que Jesus está voltando, e Ele quer encontrar Noé, Jó e Daniel dentro da igreja. Para eu ser como esses três homens, eu preciso ter a fé, a esperança e o amor. Eu preciso ser que nem Daniel, que nem Noé, que perseverou na fé. Eu preciso ser como Jó, que perseverou na esperança. Eu preciso ser que nem Daniel, que perseverou no amor. Lá na frente, Paulo no capítulo 13 de Coríntios, lá no finalzinho, Paulo vai dizer: meus irmãos, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Aleluia! A igreja que vai subir para o céu é aquela que permanece na fé, na esperança e no amor, suporta todas as calamidades que esses três homens do Antigo Testamento suportaram, mas permanecem firmes na fé, na esperança e no amor. Quem estiver com essas três virtudes, se prepare que quando a trombeta soar, quando a trombeta do arcanjo soar, o teu nome será chamado. O teu nome será chamado. O teu nome será chamado. Cadê o Daniel? Cadê Daniel? Tem Daniel aqui, tem Daniel aqui. Tem Jó aqui, tem Jó. Tem Jó, tem Noé, tem Noé, tem Noé. Se tem desses três homens aqui, fiquem de pé para eu ver. Fiquem de pé, mas não fica parado não. Fica de pé aplaudindo e dando glória. Aplaudindo e dando glória. Aplaudindo e dando glória. Aplaudindo e dando glória. Xerebe andará, baixar, aplaude mais forte. Você que está aí fora, aqui dentro aplaude, aplaude da glória. Cadê Daniel? Cadê Daniel? Cadê Daniel para dar glória a Deus? Cadê Jó para dar glória a Deus? Cadê Noé para dar glória a Deus? Maraguias na face. Quem sabe você chegou aqui nessa noite, o inimigo já tirando você da fé, tirando quase você da fé. Quem sabe você veio aqui e disse: meu Deus, eu vim pela tua graça, mas não tenho tido mais vontade de vir à igreja. Quem sabe você está aqui nessa noite e disse: meu Deus, eu vim porque o evangelista disse que eu viesse, o pastor disse que eu viesse, mas a minha esperança está bem pouquinha, quase nada. Quem sabe outro diga assim: meu Deus, eu estou aqui, mas o meu amor está quase zero. O anjo do Senhor vai injetar em tuas veias hoje a fé, a esperança e o amor. Eu vou falar algo que eu estou sentindo da alma. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Porque Ele quer
renovar em você essas 3 virtudes: a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude do amor. Por mais que estejam tentando você, não largue a fé. Não largue a fé. Permaneça firme na fé. Por mais que você esteja enfrentando dias sombrios, não deixe a esperança se esvaziar de você. Quem sabe o inimigo já disse nos seus ouvidos: não tem mais jeito para ele, para ela. E você está já para entregar os ponteiros. Vai receber de volta hoje a esperança. E vai receber de volta hoje o amor. Mesmo que ninguém lhe ame, mas você vai amar. Mesmo que alguém diga que lhe odeia, Terocalabas, você vai amar. Mesmo que alguém caia da fé, mas você vai permanecer na fé. Estou falando aqui para uma irmã que tem se encontrado com uma desviada, e a desviada tem perguntado: tu ainda está na igreja? Tu sabe por que aquela desviada está perguntando isso? Se tu ainda está na igreja, é porque ela quer que você acompanhe ela. Ela perdeu a fé, quer que você perca a sua também. Da próxima vez que aquela pessoa perguntar, você diga assim: ainda? Eu vou permanecer lá até Jesus voltar, meu filho. Mata logo na cara do Satanás de uma vez. Eita, Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, aleluia, aleluia. Ruinde, couto, manaraha. A fé vai ficar em mim. Quem sabe alguém chegou para você e disse assim: tu ainda tem esperança de resolver essa causa? Você ainda tem esperança? A minha esperança vai comigo, eu não vou deixar a minha esperança. Mas tu tem um amor tão grande para aquela igreja, está zelando dela. Eu passo lá, você está zelando, está cantando às vezes sozinha, cantando lá. E quem fala isso que eu canto para homem? Eu canto é para Jesus. Eu canto é para Jesus, aleluia. Quem sabe você está no fim dessa mensagem dele e diz assim: bispo, eu já entendi que eu devo ter fé, esperança e amor. Mas o que é fé? O que é esperança e o que é amor? Eu termino, olhe para cá. Para você entender essas 3 palavras, você tem que entender que cada uma olha para um tempo diferente. A fé é uma segurança quanto ao passado. Quem tem fé tem olhares no passado. Diga: minha fé está no que Cristo fez. Glória, glória. A fé olha para o passado, para o que Cristo fez, aleluia. E a esperança, e o amor, bispo, o amor. Diga comigo: meu amor olha para o presente, para o que Cristo faz. Ninguém nunca ama, gente, o que passou. A gente não ama sempre, geralmente, o que passou. A gente não ama muito o futuro. A gente ama mesmo é o presente. Essa pessoa que está ao seu lado, esta igreja que está com você, amor olha mais para o presente, olha para o passado também, mas amor é presente, é presente. Jesus é presente, é presente, é presente. E esperança não é no que passou, esperança não é no presente, esperança é futuro. Ele vem. Quem entendeu o mistério de Jeová, ele está presente aqui, ele está presente, está passeando, pastor Glaziano, em nome de Jesus Cristo, está passeando entre nós. Passa aí no meio do povo, pastor, e põe a mão do povo agora, que eu vou orar, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, em nome de Jesus Cristo. Vem aqui, evangelista Tico, e põe a mão do povo, evangelista, e põe a mão do povo. Eu profetizo renove a fé, Senhor, renove a fé dela, recatalabachandaragada, recatacantalabachá, ixerecontuimanaragandalabachai. Eu
profetizo renovo da fé, renovo da fé, renovo da esperança, renovo da fé, renovo da esperança, renovo da fé, renovo da esperança. Quem for recebendo vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando. É só você e Deus, é só você e Deus, é só você e Deus. Seja curado, seja curada, seja curado, seja curada, seja renovado. Volte a falar em línguas, volte a falar em línguas, volte a falar em línguas, volte a falar em mistério. Oh glória! Muito obrigado, Senhor. Se você acredita que Jesus vai fazer milagre agora, coloque as duas mãos na sua cabeça e diga assim: eu creio na cura, no milagre, na minha vida, e eu ordeno a todo mal que saia da minha vida agora. Toda doença saia, toda doença saia, em nome de Jesus. Amém. Podem aplaudir e se sentar.